seja bem-vindo ao Forecast, o podcast RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. E eu sou o Cássio. Você pode nos escutar através das diversas plataformas de podcast que existem e também nos assistir através de vídeo pelo nosso canal do YouTube. O tema que nós vamos discutir hoje é: vender direto é mais barato? Sim ou não? E vendas diretas é mais rentável, compensa mais do que vender indireto? Qual a opinião de vocês? Vale a pena comprar direto, Rafa? Eu acho que a pergunta de $1 milhão é se a gente sabe mensurar o custo da venda direta. Porque se a gente for pensar no custo da venda direta só pelo custo de distribuição, ou seja, o quanto custa normalmente o channel que você usa para transmitir a reserva, obviamente ele vai ser mais barato do que qualquer comissão de OTA. Porque o custo de transmissão da reserva às vezes é R$1, R$2, R$3 por reserva. Agora, quanto de uma OTA pode variar de 15% a 20% de desconto. Só que quando a gente começa a colocar na ponta do lápis que esse não é o único custo, a gente tem um custo de aquisição de marketing, que a gente vai discutir bastante hoje, mais custo de transmissão bancária, máquina de cartão de crédito, etc., talvez essa conta não fique tão vantajosa. Isso é verdade. É bem importante a gente considerar essa parte de custo, porque às vezes fica muito numa discussão onde é o custo visível, entre aspas, né? O custo que é mais fácil de mensurar, que seria uma comissão de OTA, que seria um custo de venda ali da transação, né? De como o cliente que pode comprar direto não pagaria uma comissão para um terceiro, e o cliente que compra pelo OTA tem um comissionamento, ou por um distribuidor tem ali uma comissão, um valor mais barato. E aí fica como esse custo, basicamente, e aí parece que realmente, nossa, se sendo só esse custo, seria muito mais barato vender direto. Mas não é só disso que a gente vai falar. Sim. Acho que o mais difícil é estabelecer os parâmetros de comparação, porque isso pode variar de hotel para hotel, de rede para rede, tem N variáveis. Então, a estrutura do hotel, falando de folha de pagamento, de estrutura de funcionários em si, a questão que o Rafa levantou de pagamento, faturamento também entra, o método de que você vai receber, às vezes se você recebe diretamente é uma forma de pagamento, através do channel indireto é outro modelo de pagamento, qual que é o custo aí envolvido, quais são as métricas para saber? Dá para ter as mesmas métricas? Então, até onde vale a gente ficar colocando indicadores e até quando é possível, até onde a gente consegue saber quais são os indicadores para essa comparação. Acho que essa é a principal dificuldade, né? Entender o que colocar nessa conta para saber se de fato é mais barato ou não é. Porque às vezes é difícil de mensurar. Por exemplo, vamos supor que você tem seu site próprio e alguém vai desenvolver aquele site. Por mais que você tenha uma máscara aí de um channel para o motor de reservas, mas o site em si onde o hóspede vai entrar, alguém vai desenvolver. Então isso tem custo de manutenção, tem custo de hospedagem, isso daí deveria entrar no custo de reservas direto ou no custo fixo que o hotel tem, porque vai ter que ter um site de qualquer maneira, sim, vendendo direto ou não, certo? Exato. E também tem custos de marketing, então você vai contratar não vou nem falar do dinheiro que você põe em si em alguma campanha, mas você vai contratar uma agência de marketing para fazer o seu Google AdWords ou as redes sociais, e elas normalmente têm um custo que você paga fixo, mais ou variável, dependendo do seu nível de investimento. Então esse custo fixo deveria contar só para venda direta, ou deveria contar como custo do hotel, de propaganda do hotel em geral, independente do canal que vende. Então acho que isso, como você falou, ter uma métrica de comparação inicial é o difícil. Saber até que ponto aquele custo é da venda direta, exclusivo da venda direta ou não. Porque quando a gente fala de venda direta, a gente pensa normalmente na venda pelo site do hotel, né? Na venda que o cliente entrou lá na internet e comprou. Mas a venda direta também é feita por telefone e por e-mail. Será que o tempo do recepcionista, por mais seja fracionado, de reservas, mas seja, o recepcionista, depende do hotel, seja fracionado, contar quanto tempo ele demora para atender um telefone e inserir uma reserva. Isso daí deveria entrar como custo de venda direta, ou é o custo do hotel, porque você vai ter que ter um recepcionista, ou vai ter que ter uma pessoa de reserva. Acho que isso é um difícil do começo da discussão. Não, exatamente. Esse é
um tema que eu acho que é muito é muito presente na mesa de debate de todos os RMs. E se não é, acho que é porque ainda não avançaram nesse degrau. Porque tem muito do RM que sobe o preço, vende mais caro, fecha um canal mais barato e acabou ali no top line. Mas realmente, se a gente não conseguir visualizar o quanto isso gera de dinheiro no bolso, cada reserva, você nunca vai saber se você está fazendo a melhor maximização possível. Né? Se você não sabe o quanto efetivamente sobra daquela receita no final do dia, no fim, às vezes você pode estar maximizando a receita, né, a parte de top line, né, o que entra para o hotel, mas o que sobra de lucro não é o melhor possível. E aí, como é que a gente vai saber o que sobra se a gente não tem o quanto custa em cada ponto? Esse exemplo do Rafa é bem interessante. Por exemplo, a gente acabou de dar o exemplo da parte das OTAs. Tem ali um comissionamento. E na venda direta não tem. Eu não pago um comissionamento para ninguém. Então é mais barato. Só que a gente tem os funcionários, que um distribuidor não tem ali do hotel, atendendo no hotel, a reserva já chega feita. E para nós não, às vezes tem alguém que trata, tem alguém que atende, e essa pessoa tem ali uma porcentagem do trabalho dedicada para atender, para fazer a reserva, para que a venda seja concluída, para enviar a confirmação de reservas muitas vezes. E se a gente não considera isso como um custo, a gente já está considerando errado. Então acho que o grande X da questão é esse, como que um RM conseguiria ter, eu acho que eu nunca tive essa experiência 100% perfeita, de ter todos os custos de cada tipo de venda para saber, os investimentos aqui geram mais retorno ou não. Então vamos fazer uma estratégia dessa forma. Acho que é uma informação que nem é de responsabilidade somente do RM. Exato, complementando isso, porque às vezes a gente nem tem informação até o final. Exato. Porque de repente a gente está falando do comissionamento da OTA, mas supondo em algum cenário que você pague um FII, você tem que pagar um FII por ser uma rede pela sua contribuição em receita, independente, sua contribuição em receita do seu canal direto lá. Então, quanto mais reserva você tem, você faz, seja por telefone, e-mail ou pelo site, mais receita você gera, mas você tem que pagar uma porcentagem em cima da sua receita gerada, e isso entraria também, mas às vezes a gente não tem acesso a essa informação, como RM. Às vezes quem vai saber disso, o gerente geral ou o controle, sei lá quem, que não sabe nem que isso impacta, ou só vai lembrar disso depois, no final do mês ou no final do ano, pagamos tanto de FII, a gente nem está na mesa de discussão quando a gente está debatendo. Quando chegou a meta lá, fechou, né? É anual, aí chega lá, fechou o ano, em fevereiro, chega a conta, você faz ali a conciliação, deu 1.000 reservas mesmo, a meta era 1.000, paga mais. Esse custo não estava em lugar nenhum, na hora que a gente decidiu aplicar o preço naquele canal. Exato. Acontece. Sim, e outra coisa também que a gente, às vezes é difícil de mensurar quando a gente fala de equipe, a gente está falando de um hotel que talvez tenha uma pessoa de reservas. E quando tem 2, 3 e um supervisor? Será que o tempo do supervisor conta no custo direto? Não conta? Então, assim, são várias coisas para analisar e considerar. E acho que um bom ponto de partida quando a gente fala de venda direta, a gente tem que pensar em custo de aquisição de cliente, que normalmente é um investimento de marketing que você faz. Então, acho que um ponto de partida para a gente primeiro analisar se vender direto é realmente mais barato ou não, é analisando o quanto é investido na internet, Google, Facebook, Instagram, sei lá onde, e o quanto isso traz de receita. Aí, muitas vezes, só esse custo já fica meio parecido com o custo de comissão de OTA. Exatamente. E aí, até acho que é legal convidar a quem nos ouve para dizer para a gente que tipo de custos eles conseguem considerar, só para basicamente entender se a venda direta dá mais lucro do que uma venda indireta, seja por qual canal for. Ele consegue comparar, agora eu tenho 3 canais de venda e eu tenho ali um ranking de qual me gera mais lucro, o segundo que gera mais lucro, o terceiro. Então, se alguém tiver esses cases, acho que é muito legal para a gente poder discutir também com a nossa realidade. Mas é um ponto muito importante esse do custo de aquisição do cliente, porque é um investimento muito alto. E é muito diferente quando é um hotel individual falando, vou
navegar no mar da internet e captar meus clientes. Quanto de dinheiro ele vai ter que investir versus outras plataformas que vivem disso, não é? Sim, e até você entender esse custo de maneira geral te ajuda a cobrar as pessoas certas. Porque será que a OTA está sendo mais vendeira através de um canal indireto, está sendo mais rentável do que a minha venda direta? Então será que a equipe de reservas está dando um retorno, o retorno que deveria dar pelo investimento que a gente, porque se a gente considerar que entra no custo de distribuição direta, ou será que a equipe de vendas está dando um retorno necessário, porque faz parte do custo? Você vender direto, tem que ter uma equipe de vendas que vai trazer o cliente diretamente para comprar com você. Então está dando um retorno necessário? Ou será que com tudo isso ainda quem está dando mais retorno para você são os canais indiretos? Vale a pena continuar esse investimento? Não vale? Ou está dando o retorno que deveria dar com a quantidade de investimento que a gente faz? Esse é um ponto importante. Quando a gente fala de venda direta, não significa necessariamente o cliente individual que compra a sua tarifa bar. Pode ser um corporativo. Sim. E o corporativo ele pode comprar direto por e-mail, telefone, ele pode comprar por um GDS, que já tem um custo adicional, e o corporativo não vem de graça. Geralmente você tem que ter uma equipe de vendas. Sim. E como você falou, a gente mensura isso na hora de colocar o custo. Qual que é o ROI, né, o retorno do investimento da equipe de vendas, porque aí é um esforço e o que ela traz de um modo geral, não só hospedagem individual, corporativa, mas eventos, outros negócios, outras receitas. Então é muito interessante a gente ter essa mensuração. E um outro ponto, vocês já trabalharam em alguma rede que tem central de reservas, por exemplo? Já trabalhei. Qual que é o retorno do investimento da central de reservas? Ele é melhor, pior, e aqui não é uma comparação, fechem a central de reservas ou fechem as OTAs, o distribuidor indireto. É elencar ali o que pode ser melhor de retorno ou como a gente pode maximizar esse retorno do canal que você tem, porque se você tem uma central de reservas, ela é fundamental em algum ponto, ela tem que ter uma função no seu negócio. E aí a gente tem que saber se isso está sendo usado da melhor forma ou não. Eu já tive exemplos que, por exemplo, a central de reservas era muito boa para atender telefonema, né, clientes individuais, porque eles eram conversores, né, eram pessoas que ligavam e faziam aquela venda com muita qualidade. Então eles conseguiam converter em venda. Tinha sua função, tinha seu benefício. Então é válido. O que eu acho que é muito importante é a gente ter, e não falo a gente os RMs, mas acho que ter na discussão e conseguir cada vez mais mensurar quanto cada um consegue trazer ali de receita para que o hotel possa funcionar, para que a gente possa fazer uma ação de preciso vender mais, vamos fazer um incentivo ali, com o pessoal de vendas, com a equipe de vendas, com a equipe de reservas, com a equipe de central de reservas, vamos fazer um overcommission numa agência, com as OTAs, vamos ter destaque nas OTAs para aparecer na primeira busca, quem nunca fez isso? Vale a pena ou não? Mensuramos isso? Como mensurar uma ação onde você ficou em destaque na OTA, quanto isso trouxe a mais do que não estar, do que o posicionamento orgânico? Sim. E eu vou complicar um pouquinho mais, se claro. eu puder. Como mensurar a seguinte situação? O cliente ligou na central de reservas, tirou todas as dúvidas que tinha que tirar, não comprou, desligou e comprou pela internet. Agora você complicou bastante. O custo, como você mensura esse custo? Porque será que a pessoa teria convertido no site se ela não tivesse tirado as dúvidas? Pode ser na central de reservas, como pode ser direto no hotel. Tá? Tirou a informação com alguém. E aí você fala, o departamento de reservas ou a central de reservas não está convertendo. Olha só, as pessoas só convertem pelo site. Aí você vai, tira o canal telefônico e as suas vendas no site diminuem. O que inicialmente não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica, mas a gente sabe que isso acontece. Ou pior, a pessoa liga no seu hotel, tira as dúvidas, não converte e compra no OTA quando você fez o destaque na primeira página. Essa venda veio porque você estava na primeira página ou porque a pessoa de reservas atendeu direito? Uma combinação dos dois. Eu acho que é muito complexo essa análise para você falar o quanto é o custo de determinada reserva, porque hoje em dia os canais são interligados. Sim. Você pode olhar num canal e decidir comprar no outro por facilidade ou por preguiça. Às vezes acontece também. Você fala, já estou aqui, já vou comprar aqui mesmo.
Exatamente. Acontece. Acho que é uma discussão que cresce cada vez mais, e acho que não só na hotelaria, mas é de omnichannel, né? Sim. De estar em todos os canais, de considerar todos os canais, de que o cliente veja onde eu quiser te comprar, onde for melhor para mim, cliente, te comprar, vou conseguir comprar. E aí cabe a gestão mensurar essas vendas, essas compras, a jornada do cliente. Acho que quantas unidades, quantos hotéis, quantos gestores conseguem ter esse acompanhamento de, puxa, a pessoa que efetivou a compra direto ao hotel, ela já havia sido impactada aqui e ali. Então isso é muito complexo, e eu acho que essa parte de discussão é justamente porque a distribuição ela é cada vez mais complexa. Também é um jargão popular da hotelaria, né? Que a distribuição está cada vez mais complexa, e a tendência é muito nesse nível, assim, estar cada vez mais complexo para que o cliente possa ter maior poder de decisão. Sim. E acho que esse é o grande ponto da discussão. Como a gente pode evoluir para pelo menos ter mais consciência, ter um pouquinho mais de controle dessa complexidade toda? Tem alguma ideia? Tem alguma... Eu acho que o ponto inicial da discussão é a gente não comparar comissão de OTA com o custo do channel na venda direta ou o salário do recepcionista. Acho que o primeiro passo da discussão tem que ser esse. A gente não está comparando as mesmas coisas. Se a gente for realmente comparar qual canal tem maior contribuição, a gente tem que considerar uma amplitude maior de opções. E saber que quando você você ou até mesmo o OTA faz uma ação de marketing, aquilo tem impacto no direto e no indireto. Como você falou, mini channel, você vai ter em todos os lugares, o cliente vai ligar para tirar dúvida e depois ele vai comprar no site que ele tem mais confiança, em vez de ficar com medo de dar o cartão de crédito por telefone, enfim. Então, eu acho que a discussão do que dá mais retorno tem que iniciar aí. Não pode comparar comissão de venda direta, que isso é fácil de mensurar, porque a gente só paga a comissão para aquele que vende, né? A gente não paga a comissão pelo esforço. A comissão, em teoria, ela já é fixa, então a gente já consegue anotar num caderninho, entrou por aqui, é tanto. E nem sempre é só esse tanto. Exato. E acho que tem que começar a evoluir. Então, quando falar de venda direta, principalmente online, começar a colocar no papel quanto eu gasto de propaganda, dessa propaganda, quantos de cliques me geram, desses cliques, quantos de fato compram, não abandonam o carrinho, chega no final, para a gente poder mensurar o quanto que cada reserva custa. Porque se eu gasto, sei lá, 10 mil reais por mês no meu hotel, eu tenho 100 reservas, então cada reserva me custa R$1.000. Se for pensar no clique, né? Então, R$1.000 provavelmente é muito mais caro do que eu estou pagando de comissão. Sim. Não sei que meu hotel custe, uau. Exato. Né? Então, acho que esse é um início da discussão. Acho que ter uma discussão completa e uma visão clara, assim, no centavo, de quanto cada canal custa, eu não sei. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, me parece um pouco utópico. Vai ter algumas coisas que a gente vai ter que fazer aproximação e média, mas acho que quando a gente discutir venda direta, o ponto principal que pelo menos eu não vejo acontecer hoje, vocês podem me falar se nos hotéis de vocês veem, ou se quem está nos escutando ou assistindo, se essa discussão fica na mesa, mas discutir ROI de investimento de marketing, seja ele digital ou offline, e comparar esse ROI de marketing com o ROI, entre aspas, do valor investido nas comissões. Ou incentivo. E em outras vendas, né? Outros tipos de vendas. Acho que isso é bem interessante. E isso chegar numa ponta para falar, olha, daqui fizemos alguma ação, tivemos ali um período de 6 meses de mensuração de resultado, não sei se isso é bom ou ruim, mas pelo exemplo que o Rafa deu, é melhor do que o que temos hoje. E sair daí para falar, olha, então vale a pena focar mais aqui, focar mais no canal A, dependendo do perfil de cliente, então vamos fazer isso. E aí fazer esse acompanhamento gradual para evoluir. Então acho que esse exemplo do Rafa é muito legal, esse conceito de começarmos a separar um pouquinho. Porque eu também acho, eu penso, né, dessa forma, que é um pouco raso a gente comparar, é mais caro vender numa OTA, num distribuidor, do que vender direto, porque ali você paga a comissão, aqui não. E quando você fica só nisso, aí você... A conversa vai valer a pena. A conversa vai valer a pena. Exato. E eu acho que esse é o ponto que vocês falaram. É totalmente o caminho. A gente tem que quebrar, a primeira coisa é quebrar a barreira ali, ou quebrar o estigma dessa comparação entre a venda direta e indireta.
Porque no meu ponto de vista, aí vocês podem concordar ou discordar, nos meus parâmetros, a venda direta ela é mais cara. E tem que ser. Porque o investimento que você faz para vender diretamente no seu hotel é muito maior do que o investimento que, ou pelo menos na maioria das vezes, é muito maior do que o que você faz para vender indiretamente. E tudo isso entra na conta. E aí entra o seu cliente de fidelidade, que você tem um gasto, você dá um desconto, você dá benefícios. E tem que ser assim, porque esse cara tem que ficar com você mesmo, você tem que fazer esse investimento para você fidelizar o hóspede. E isso gera um gasto financeiro, gera um esforço. Então, de maneira geral, a gente vender direto, a gente gasta mais de maneira geral, né? Porque dá um retorno e é melhor para a unidade de negócio você ter vendas diretas. Então, pensando desse modo, eu vejo que vender diretamente é mais caro, é um investimento, por assim dizer, é um investimento maior do que vender indiretamente. Acho que um gancho que eu puxaria desse conceito do Cássio, que pode ser muito polêmico, mas eu acho que é muito interessante, vale a pena você, né, medir esforços, fazer um investimento, seja ele qual for, para que o cliente seja seu direto, vendo com quem você está brigando, e aí a gente está muito focado na hotelaria, mas se a gente parar para pensar que um hotel está concorrendo, vamos dar um exemplo, se fosse só a venda online, o meu site versus todos os sites online que vendem em todos os hotéis. Para você brigar com eles, vale a pena você pagar o preço, né, para ter esse cliente para você? Acho que eu tenho que concordar com o Cássio. Então, mas aí a gente chega num outro ponto da discussão. A gente está pensando só como se cada reserva fosse feita de um cliente individual. Sim, e que o investimento de marketing que você faz naquele momento é para aquela uma reserva. E às vezes o cliente fidelizado é aquele cara que vai voltar mais de uma vez. Talvez você tenha que fazer um investimento de marketing na primeira vez para impactá-lo, aí ele vai conhecer o seu produto, vai lá e compra. E na segunda vez, talvez você não precise gastar tanto dinheiro em marketing assim. Ainda você vai ter custos de fidelidade. Isso não muda. Mas à medida com que ele fique voltando no seu hotel, no longo prazo, aquele cliente é mais vantajoso. Exatamente. É o que a gente fala do Então, tempo de vida do cliente. Acho que é um isso conceito... é interessante de analisar, porque a gente já tem vários estudos aí, pode olhar na internet, quem tiver curiosidade, que mostra que clientes de cartão fidelidade que tem níveis mais altos, sei lá, se tem Silver, Gold, Platinum, Black, XPTO, os níveis mais altos, eles gastam mais dinheiro proporcionalmente do que 2 ou 3 clientes daqueles que não são fiéis. Porque aquele que é fiel, já conheceu o produto, já tem menos resistência a comprar, já sabe que não vai ser enganado, enfim. Então, ele tende a gastar mais dinheiro no seu negócio. Então, isso no longo prazo é bom. Eu acho que o que todo mundo luta é para conseguir esses caras, porque eles são poucos. Os que gastam muito e usam muitas vezes. Aí quando você fala assim, eu vou competir com o meu site, com todos os sites que existem, acho que essa competição é para convencer que aquele cara que tem uma contribuição alta de recurso no seu negócio, compre só com você. Sim. Porque a gente sabe, vamos supor que falar, venda direta é muito difícil, é caro, não vale a pena, vou deixar só para OTA. Beleza? A partir do momento que o cara compra naquela OTA o seu hotel, plano perfeito, acho que você tem o máximo de maximização possível. Mas o que garante que aquele cara vai comprar só o seu hotel? Porque a OTA ainda vai oferecer outras opções. Exatamente. E aí você tem uma vez a venda desse cara e na outra vez ficou no seu vizinho. Acho que esse é o jogo do direto e indireto. É caro, concordo com vocês, quando você coloca no papel, todas as vezes que eu trabalhei para algum hotel, que eu vi o custo de marketing, eu não tinha nenhuma vontade de fechar o OTA, porque era caro. Normalmente, e até o jogo das OTAs, de inflacionar o Google para comprar as palavras-chave relacionadas à viagem para dificultar que outros entrem, é parte da estratégia. Sim. Ser inviável você botar na balança, vou pagar comissão ou investir no Google. Aí você faz a conta, investir no Google é mais caro, isso tem mais risco. Aí você fala, não vou investir, melhor eu pagar comissão, não tenho esforço, não tenho risco, não tenho nada. Então, faz parte do jogo deles, isso. Se é correto, incorreto, outro assunto, polêmica para outro dia. Mas, sabe, é isso que no fim das contas todo mundo briga, para o cara comprar direto, para ele comprar várias vezes, porque a gente sabe que a gente se acostuma a fazer uma coisa e a gente não muda. Uma vez que você acostuma a comprar num determinado lugar, é muito difícil você pesquisar outras coisas depois. Quando vai almoçar no trabalho, a maior parte das vezes você almoça no mesmo lugar. E ainda mais quando a gente fala de hotel, que aí pode falar, mas esse cliente não vem toda vez para minha cidade para ficar no meu hotel. Mas aí se você é uma rede,
e essa pessoa viaja, por exemplo, a trabalho, tem outras filiais, aí é cada vez mais uma mega oportunidade de você fazer aquele custo que, nossa, é mais caro, meu Deus, que polêmica. É um investimento do negócio. Você tem que entender o perfil do cliente, entender que tem clientes com um perfil de compra muito maior do que outros e como captar esses clientes. Com certeza, se você não fizer nenhuma ação de venda direta, de investimento direto, você nunca vai ter esses clientes. Vai estar sempre dependendo de um OTA ou um distribuidor, seja qual for, que vai te levar esse cliente ou não. Sim. E você falou um bom ponto. Você falou, sei lá, tô escutando esse podcast e meu hotel fica num ponto turístico, numa praia ou no interior, e normalmente os hóspedes não voltam com tanta frequência para o meu hotel quanto um hotel corporativo. Talvez o cara vai toda semana ou cada 15 dias. Investir tanto no direto vale a pena ou não? A resposta eu diria que sim, porque talvez não seja o mesmo hóspede que retorne para o seu hotel, mas a fidelização dele aconteceu na hora que ele foi recomendar para um amigo. Exato. Em vez de ele falar, fui para a praia X, ele vai falar, fui para a praia X e fiquei no lugar Y. Quando você for para esse lugar, fique lá. Então, talvez Rafael, nunca volte, mas eu recomendo para o Dani e para o Cássio, e vocês, sei lá, se tiver o mesmo gosto de viagem, tem a tendência para o mesmo destino, que a gente vai onde a gente se sente mais confortável. E vocês vão ficar naquele lugar. Sim. Não vai ser aquela coisa do tipo, eu vou para tal praia, olha na Booking, qualquer hotel tá bom. É Sim. difícil alguém recomendar desse jeito. A não ser que a experiência na Booking foi tão grandiosa e tão ruim, tentando comprar direto no hotel, que a pessoa vai falar, Booking podia ser Expedia depois. Não temos patrocínios ainda, Booking está aberta aí a possibilidade, mas o que eu estou dizendo é assim, se a experiência for muito ruim de compra direta, aí eu vou falar para vocês, tentei comprar direto, é péssimo, melhor olhar na Booking. Sim. Acho que você fidelizou um lugar diferente. Esse é um bom ponto. E aí eu acho que a gente falou bastante assim, do custo, né, de venda, investimentos, e aí quando a gente entra nessa seara, um ponto que eu sempre me pego pensando quando a gente fala de custo, é custo de apartamento. Eu já trabalhei em diversos hotéis, de redes diferentes, e sempre um dos pontos mais difíceis, por incrível que pareça, ou não, é sobre o custo do apartamento. Como ter ali o custo de quanto vale vender, de quanto custa vender um quarto, para eu falar, olha, se eu vender custa R$100, se eu vender a 101, eu ganhei R$1. Então, vamos vender a 101? Não. Mas eu sei que a partir de 101 eu tenho um lucro. O custo variável é X, Y, Z. Como ter esse custo ali numa planilhinha que você saiba tranquilamente. E vocês? Como são as experiências de vocês? Vejam só a complexidade. A gente está debatendo, a gente não faz o fundamental, que é saber o custo da nossa OH. Quem sabe o custo da OH? Aí compartilha aí quem... E a gente, uma maneira simples. Uma maneira simples de saber o custo da OH, e a gente está debatendo o custo de distribuição. Com indicadores muito mais complexos que não dependem só da gente, que não é o nosso controle ali, muitas vezes. E a gente está debatendo uma coisa muito mais avançada e a gente não faz o beabá, não faz arroz com feijão. Está debatendo uma coisa que pode cair por terra se a gente não tiver o custo da OH, de repente, bem definido ou bem claro. Então, a gente sabe calcular os custos, a hotelaria sabe calcular os custos? Então, mas toda vez que eu escuto o custo do apartamento, sabemos quanto custa, quanto não custa, sabe o que me soa isso? É quando a gente sabe quando você tem aqueles dois tipos, a pessoa que faz o forecast do total da receita do mês e não faz ideia qual dia vai entrar aquela receita, mas sei que no mês eu vou fazer 1 milhão. Esse 1 milhão vai entrar proporcional durante os 30 dias, vai entrar 10 dias, sei lá, não sei quando, mas pela conta que eu faço dá 1 milhão. E para mim custo é a mesma lógica, porque todos os financeiros, de todos os lugares que eu já ouvi falar, é sempre mensurado pelo mês. Porque não sei a rotina deles, nunca trabalhei no financeiro, se alguém do financeiro escutando e quiser explicar a rotina, ficaremos muito felizes de escutar, mas para mim a rotina deles de mensurar os dados é sempre mensal. Aí você fala para o cara que trabalhou a vida inteira olhando mês, e fala, agora eu quero que você quebre isso por dia, por apartamento vendido. Para mim parece um passo tão longe que ele tem que dar para entender esse custo, que para mim é o que justifica todo mundo patinar nessa hora. Porque é realmente difícil você mensurar.
se aquele custo que você tem, ele ia acontecer se aquele apartamento foi ou não foi. Porque a gente não consegue medir, sei lá, luz individual dos quartos. Tudo bem, lavanderia dá para você medir, mas não dá para você medir o tempo da camareira limpando o corredor, ou se desperdiça material de limpeza. Enfim, tem várias coisas que pode ser uma aproximação custo, mas a gente não tem um número real, igual, sei lá, vendi meu quarto por 125,30 centavos, ou sei exatamente. Mas, para mim, essa discussão do custo, eu acho que só vai começar a mudar a hora que as pessoas do administrativo estiverem dentro dos KPIs dela e da maneira de ler os relatórios e fazer os relatórios por apartamento. E não mais por fechamento contábil. Isso eu acho que é porque o custo vai aumentar conforme essa ocupação aumenta. Aí esse custo pode diminuir. O apartamento fechado é um custo, o apartamento ocupado é outro custo. Mas se for 100% ocupado, é outro custo. E se for 50% do hotel ocupado, já é outro. Porque assim, eu sempre escuto isso. Quanto ao valor do apartamento fechado, eu penso, desculpa a ignorância, se tiver alguém do administrativo escutando, dando risada, faz parte do processo. Mas eu sempre escuto assim, quanto custa apartamento fechado se eu não vender nada? Eu penso, se eu não vender nada, o máximo que eu vou pagar é o IPTU do negócio. Não preciso de um recepcionista para o hotel ficar vazio, não preciso de camareiro, não preciso de gerente, não preciso de RM, não preciso de nada. Hotel fechado é só, sei lá, custo de imposto, sei lá o que mais tem que pagar. Aí quando você abre para vender, o custo da operação sem venda, para mim é uma outra coisa. Mas como mensurar o quanto de operação você precisa ter para atender uma pessoa? Para ser um custo justo, sabe? Eu não sei. Para mim isso é muito relevante. Fica assim, o custo é fixo, se eu tiver 30% de ocupação, eu preciso do número X de pessoas para trabalhar. O custo fixo para 50% de ocupação é Y, eu preciso de Y pessoas para trabalhar, e assim por diante. Porque no Brasil a gente não pode pagar as pessoas por hora, igual lá fora. Lá fora acho que na Nova Zelândia era mais fácil esse negócio de custo, e eles tinham muito caro o custo por UH. Porque lá tudo era fracionado. Salário, você podia pagar para o cara de trabalhar 1 hora. Você fala, quantos apartamentos o cara limpa em 1 hora? Sei lá, 3. Não sei se é 3, mas só um exemplo. Os 3. Aí o cara ganha, sei lá, R$30 por hora, R$10 cada apartamento sujo, esse é o custo da pessoa para trabalhar. Se tem, eu pago R$10, se não tem, eu não pago nada. Mas no Brasil o custo é fechado, você tem que pagar um mês do salário do cara. Entendeu? Eu acho que em partes a nossa maneira de trabalhar no Brasil não ajuda a facilitar essa conta. Eu acho que tem esse ponto, acho que eu gostaria muito de ouvir dos financeiros, né, das pessoas que trabalham nessa área e também dos outros RMs, dos outros departamentos que já tiveram essa discussão. O recepcionista, será que ele se interessa em saber o custo do apartamento quando ele precisa ali receber um walk-in e ele fala, hoje a diária é R$200 e a pessoa fica ali titubeante se vai ficar ou não, ele pode negociar ou não. Como ele sabe qual que é o mínimo que ele pode vender? Algum hotel tem essa margem para as equipes de front, para reservas, e que seja clara, que seja, olha, pode vender a X que não teremos prejuízo, né? Fica tranquilo. Gostaria de saber. Mas acho que quando os KPIs do financeiro, voltando um pouquinho para o que o Rafa fala, acho que o grande ponto é esse, que os KPIs do financeiro talvez não sejam muito nessa métrica como em RM a gente pensa muito que faz sentido, que é, por exemplo, ter o custo para que quando a gente ponha o valor de venda, isso faça sentido. Eu sei quanto vai, de quanto estamos falando de lucro. É isso que a gente precisa. É isso, essa discussão é essa. E quando a gente fala com os financeiros, eles não têm essa necessidade de ter o custo por apartamento, por dia, porque talvez a mensuração deles é de outra forma. Eles não precisam saber com antecedência. Eles podem calcular posteriormente, que para eles não faz diferença. Mas a gente precisa saber com antecedência para fazer a venda antes. Exato. Exatamente. E eu acho que o grande ponto é esse. E muitas vezes não vem esse fechamento para o RM, talvez porque o RM não vá lá investigar, questionar, abrir o diálogo, talvez porque o financeiro também não abra isso para o diálogo. Porque a gente já ouviu alguns comentários sobre o RM, que é aquela pessoa que fica no computador, não divide muita informação, né? Fica ali parado. E no financeiro? A entrada é aberta, todo mundo chega, consegue questionar se os custos estão ok, vamos bater o budget, e é aberto
para todo mundo tranquilamente? É verdade, questionar. Por que gastou tanto, né? Nunca vi isso acontecer. Então, e aí quando a gente fica nessa questão do custo de apartamento, talvez eles estejam com outras atividades prioritárias que essa não é uma delas. E aí eu acho que destoa um pouco e para a visão RM fica faltando essa informação que é muito clara, muito importante e que na minha visão, finanças é mais exatas. Então tem que saber o custo do apartamento, seja por hora, seja por apartamento ocupado e vazio, aberto, fechado. Eu acho que todos os hotéis têm essa informação, deveriam ter, e muito clara de onde contabilizar cada tipo de custo para que claramente fosse fácil de entender quanto custa um apartamento, se eu vender ou não, na hora de decidir pegar um negócio ou não, botar na conta do papel e falar, vai dar lucro, vamos, não vamos. Isso é muito básico de qualquer produto, de qualquer mercado. Se eu não sei o valor mínimo que eu posso vender, como é que eu trabalho? E isso não é uma informação que tinha que chegar até a gente tem que ter para trabalhar. Hoje a gente trabalha num achismo, né? Eu sei, bom, deve ser por volta disso, então não vou vender menos que isso, mas pra gente faria diferença? Porque a gente tá falando, RM é cobrada por top line, acho que a gente na maioria das vezes. Tava só esperando o gancho pra jogar na areia. Tanto faz, ó, vende por 80 conto, 100 apartamentos que eu tô precisando dessa receita pra fechar o mês, vou bater um banho. Tô cagando se no custo vai dar prejuízo, entendeu? Então, isso eu queria perguntar para vocês. Eu sempre escutei muito essa discussão, dessa preocupação do quanto custa o apartamento, para saber até qual é o mínimo para cobrar. Mas será que a gente precisa disso no dia a dia? Realmente? Porque RM é sempre, minha visão, pode me corrigir, se vocês não concordarem, ok. É sempre aproveitar o máximo da oportunidade possível. Então, se eu sei que naquele mercado, a oportunidade, a melhor possível é eu vender a R$110, por exemplo. Se eu conseguir vender a 110, é o melhor que eu podia extrair daquele mercado, que diferença faz saber se meu custo é 40, 60, 80 ou 100? Se o melhor que sai daquele mercado é 110, eu tenho que buscar aquele melhor. Desde que você tem outros, digamos que nesse exemplo do Rafa, 110 foi a melhor oportunidade. É um período de baixa, não está vindo muita gente, então você fez uma promoção, aquele é o preço, né, preço-alvo. E o meu custo é 150. Desde que aquele 110 não seja o seu padrão eterno do ano. Só vendo a 110. Não, eu quis dizer assim, da oportunidade, assim, quanto que o mercado aceitaria pagar. Porque em muitos momentos, e a gente, esse é o grande, acho que o grande ponto do RM, o grande estigma do RM, é que a gente trabalha com diárias flutuantes. Então, num dia você vai estar cobrando 500, no mesmo dia você vai estar cobrando 300, 400 e 1.000, para mercados que permitem. Então, em 80% do tempo, você vai estar cobrando, digamos que o seu custo é 150, você vai estar cobrando no mínimo 200. Então, naqueles dias onde você pôde vender a 110 e trazer novos clientes, trazer novos negócios, fazer os clientes consumirem outros departamentos, fazer aquele recepcionista, que ele é pago por mês, e ele vai trabalhar aquele dia, tendo 10 hóspedes, 50, ou 150, lógico, aí a escala, né, se a ocupação está mais alta, vão ter mais recepcionistas, mas o salário deles é o mesmo. Então, se naquele dia ficou mais baixo que o custo, isso vai acabar com o seu negócio? Não, posso aproveitar o gancho que você falou? Pode, claro. Agora o bagulho ficou polêmico. Então vamos lá, vamos supor que assim, eu sempre escuto falar de custo do apartamento quando está em crise e quer saber o mínimo do mínimo para não levar prejuízo na hora de vender. Então é um RM que não vê maximizar a receita, mas é tipo, tirar o mínimo que dá. Exatamente. Minimizar o prejuízo. Então, né, RM. Aí, o que eu vejo é o seguinte, vamos supor que estou no mercado que meu custo do apartamento é 150. Eu fiz as contas, cheguei num acordo e sei que se eu vender 150 ou menos, levei prejuízo. Sim. E aí, você está no momento de crise. E o máximo que você consegue vender é 140. Para mim, eu venderia 140. E a meta deveria ser, os caras que estão no meu hotel têm que consumir alguma coisa que me dê R$11 de lucro, não de receita. Então, sei lá, o cara janta no meu hotel, custa R$30 para jantar, 20, R$15 é custo e 15 é receita. Então, todo mundo que entrou aqui pagando 140 tem que jantar no hotel. Jantar por 30. Para aquele 30, para aqueles 15 compensar o prejuízo do apartamento e ter 5 de lucro no final.
Agora me digam vocês, essa seria uma estratégia ruim, pensar dessa forma? Ou alguém já trabalha pensando dessa forma? Putz, vamos captar esse segmento de clientes, vamos criar um produto para determinados clientes, porque às vezes a gente até já viu os clientes falando, putz, seria legal ter um bar aqui no hotel, estamos indo para o bar, e aí o cara tem que sair do hotel e ir para um lugar. Alguém já conseguiu aproveitar essa oportunidade para ter uma estratégia como essa que o Rafa comentou, que na minha opinião, obviamente, você tem que entender ali qual que é o momento do mercado. Se não vai ser em hospedagem que vai compensar, mas isso traz clientes e eles têm outras necessidades, sim, é uma ótima estratégia. Os casos extremos, você olha cassino. Você chegar no cassino e fala assim, qual é o custo do apartamento? Eles vão falar, dane-se, o custo do apartamento. O cara gasta tanto no cassino que o custo do apartamento não é nada, sabe? Então aí é muito... Tudo bem, são casos extremos onde a receita adicional é muito maior do que do hotel. Ou você vai no navio de cruzeiro, não sei quem já viajou em navio de cruzeiro, não é tão caro a hospedagem em si, mas uma vez que você compra o pacote de viagem, vem pacote de bebida, pacote de comida, pacote de passeio, pacote de foto, pacote disso, pacote daquilo. Se você compra todos os pacotes que te oferecem, você vai gastar muito mais do que você pagou na hospedagem. E a margem, às vezes, no pacote de bebida é muito alta. Sim. Na refrigerante você ganha 500%, alcoólico você ganha, sei lá, quantos 1000%. Então, vale muito mais a pena você fazer com que o cara consuma lá dentro, porque ele vai aceitar, talvez, pagar R$25 uma caipirinha, que o custo daquela caipirinha é R$12, é R$5, do que no custo do apartamento, que é 150, ele não vai aceitar pagar 1.000, se não for de luxo específico, né? Então, acho que quando a gente fala de discussão de custo do apartamento, eu acho legal, se você está pensando, preciso de uma tripulação, eu sei que a tripulação é o mínimo do mínimo, eu estou meio ferrado, eu só não quero levar prejuízo e pagar as contas dos funcionários. Aí tudo bem, você faz um custo do apartamento, mas no dia a dia, sei lá, eu acho que... não gosto muito dessa discussão. Também, porque aí acaba... Se não tem oportunidade. Se o custo também tiver por mês, então por que não ver o top line por mês também? Então, tanto faz pra mim se eu vou vender esses 100 mil a R$100 a diária média, ou esses 100 mil a R$500 a diária média, eu tô precisando de 100 mil para atingir o orçamento. Então faz diferença? Se faz, por que não discute? Faz diferença eu atingir o orçamento, porque eu suponho que se a gente atinge o orçamento, a gente cobriu os custos daquele mês, certo? Mas faz diferença eu atingir com 80% de ocupação e a diária média X, ou com 50% de ocupação e a diária média Y? Faz diferença? Se faz, é discutido isso nas reuniões? Alguém fala, entendeu? É isso que tinha que falar. Porque às vezes a gente chega, faz o resultado, supera o resultado, tá 1 milhão acima do orçamento, e quando vai ver na linha de baixo, nossa, estamos devendo aqui, não tá dando resultado. Por quê? Porque será porque tá tendo muito volume, e esse volume a mais está gerando mais gastos? Se sim, alguém sabe e foi discutido. Ninguém sabe, a gente fica no escuro nesse sentido. Ou às vezes a informação, quando chega nesse nível, ela é muito restrita ali a quem é de direito, desse tipo de análise, e às vezes falta convidar mais pessoas para trazer mais ideias, na discussão, falar, olha, a dor desse mês é essa, porque estamos gerando receita e isso não está sendo convertido. Como que a gente pode fazer? Acho que essa seria uma dor que tinha que ser dividida. Mas eles falam, faça mais receita. Mas mais receita. Mas eu estou fazendo receita, mas mais receita por onde? Por ocupação ou por diária média? Não, isso é uma discussão excelente. Acho que de todos os lugares que eu trabalhei, olha, nos dedos da mão sobraria mais de 3 dedos, os lugares onde o financeiro participou. E isso é realmente muito importante, porque às vezes a gente está pensando, o problema é o custo da comissão. Por exemplo, de uma OTA, que seja, de uma agência de viagem. E aí você vai lá, levanta os custos e vê que o custo da comissão não é tão alto. Que o problema do custo está, sei lá, no custo de sistemas que vende para as OTAs. Então, um exemplo bem grotesco, tá? Então talvez a solução do problema fosse a gente cancelar o sistema e fazer na mão o negócio. Ia dar lucro, sei lá, então, um exemplo bem besta. Então acho que se o financeiro participasse, não talvez em todas as Heavy Max, mas de vez em quando, e mostrasse onde é os gargalos, sabe, muitas das discussões a gente ou evitaria ou mudaria muito o foco. É igual, por exemplo, uma vez trabalhei com um hotel que ficamos, sem brincadeira, acho que uns 45 minutos discutindo o custo de comissão.
Se era alto, se era baixo, se valia a pena, se dava para vender direto, não dava para vender indireto. E eu lembro que o custo de comissão daquele mês foi 30 mil. E aí, beleza, ficamos calorosa a discussão, não chegou a lugar nenhum. Não saiu do lugar, criou inimizades. Sim. Aí desistimos da discussão, segue o jogo. Deixa eu terminar. Aí o próximo ponto foi discussão de manutenção. Só o chiller do negócio custou 55 mil. Aí eu pensei, para que toda essa discussão se tem outros itens que custam muito mais caro e tem um impacto muito maior? Então talvez, se a gente investisse mais tempo em, sei lá, manutenção do chiller, não esperar os negócios quebrar para ter que comprar outro, podia pagar o dobro de comissão para as agências e ter o dobro daquela receita daquele canal, que ainda valeria a pena, sabe? Então acho que isso que às vezes eu sinto falta dessa discussão financeira para discutir o que realmente importa. Eu acho que o grande ponto é igual você comentou, a discussão acalorada, que cria inimizades, e a ideia nunca é essa. A ideia é, peraí, estamos todos no mesmo barco. Nós, o financeiro, a governança, a recepção, e a gente precisa chegar numa solução. E, então, vamos nos munir de informação e ver aqui, discutir como solucionar os problemas. Acho que essa abertura de o que impacta em estar atingindo o budget, como foi ou as metas, como foi o que o Cássio comentou, estamos fazendo muita receita, mas não está gerando um lucro proporcional. Por que seria? E aí a gente tem que discutir, é custo da venda? Pelo menos isso está trazendo receita. E o chiller? Sim, não estou dizendo que tirem um chiller. O chiller paga a feira para todo mundo. Mas qual que seria a estratégia para diminuir esse custo? Exatamente. Sim. Talvez não seja o RM que vá dar a solução, mas é interessante a gente fazer parte da discussão, porque às vezes a gente vai falar, cara, a solução é ter mais clientes porque tem que gerar mais receita. Aí a gente vai discutir quais segmentos, quais oportunidades, tá aqui, tá ali. E aí a gente vai conseguir chegar num consenso. Acho que custo de venda sempre vai ter discussão sobre isso, porque é um custo que tem impacto no total. Mas não é o único custo que a gente deveria considerar numa hora de discutir, ou talvez se tivesse outras coisas que poderiam ser substituídas e não tanto sacrificar o custo de venda. Porque a gente sabe, se o hotel decidir economizar no custo da venda, direto ou indireto, sei lá, alguém não vai economizar. A gente nunca sabe se os outros estão tendo lucro, não, sabe, se eles desejam ter lucro, ou se desejam só ter fatia de mercado e aceitar um prejuízo. Não dá para mensurar isso. Mas eu acho que, assim como no começo, RM, tinha muita discussão de vendas, vai roubar o lugar, não vai roubar o lugar, aquela coisa, eu acho que hoje a gente tem que ampliar mais esse leque de discussão, incluir mais pessoas de marketing, e ainda é muito pouco. Sim. Tanto que custo de venda direta, para mim, ainda é uma caixa preta. Não sei quanto a vocês, mas não é uma coisa clara que todo mundo tem acesso, todo mundo entende. Não. A gente sabe que existe, a gente sabe que pesa, e a gente sabe que alguma coisa acontece. Mas porque calcular é muito de não chega em todo mundo. Chega talvez em um ou outro, mas chega em todo mundo. E por fim, é começar a colocar o financeiro, porque às vezes os caras não têm sites. Vão falar, a gente está gastando muito, sei lá, na comissão de agência e estamos lotados. Será que realmente não vale a pena diminuir? E às vezes vale a pena diminuir, a gente não viu. E o cara está olhando ali e fazendo as contas dele e falando, olha, a gente está gastando proporcionalmente muito mais caro para ter um cliente corporativo do que ter direto. Então, será que não vale a pena a gente fechar o GDS só vendendo o chain? Às vezes é uma sacada que a gente não percebe, que a gente não olha, nem todos os custos de distribuição é tão claro para todo mundo. Então, acho que quanto mais pessoas estiverem ali contribuindo, sim, e tendo uma discussão mais ampla, acho que ajuda muito. E vai dar direcionamento para o RM também. Exatamente. Porque a gente quer maximizar a receita e vai fazer de tudo, enfim, todos os canais possíveis. Aí, se tiver... De repente, essa troca de ideias, a gente precisa, aqui a comissão está muito alta, a gente sabe, então, o que vocês acham da gente tentar atacar nesse canal aqui, que o custo é mais barato, enfim, que ações dá para fazer? Aí já envolve vendas, aí já envolve reservas, recepção, e a gente traça tudo porque precisa da comunicação, né? E às vezes também, no sentido inverso, acho que a gente pode ir falando de cálculo e de custos, será que não dá para ter custos específicos para casos pontuais? Por exemplo, no caso de tripulação, ou no caso de grupos em séries, que vai acontecer várias vezes. Será que é justo colocar no cálculo, a gente pega o cálculo anual de água e luz, mas a gente sabe que teve um desperdício de água no mês X, porque quebrou um cano, a gente descobriu 2 meses depois, estava vazando
pela terra e deu um pico na conta de água, e aí isso está no cálculo do custo da tripulação e está fazendo pesar para a gente não pegar. Será que a gente não dá para tirar? Eu acho que esse seria o próximo nível do próximo nível. Será que a gente conseguiria fazer custo por segmento? Sei lá, o cara vem corporativo, ele male dorme na cama, toma um banho e vai embora. É o mesmo Aí custo. vem um casal, usa todos os amenities, Detona o usa apartamento. todas as coisas que tem no apartamento, faz aquela bagunça e a camareira precisa levar o dobro do tempo para limpar. Então, acho que seria discutível isso também. Sim. Falar, talvez o custo variável seja variável dependendo do segmento ou do cliente. Aí seria uma quantidade de hóspede por OH, a permanência, que às vezes você economiza, eu só troco o enxoval a cada 2 dias, Sim. se o hóspede fica 3, 4. 3, 4, exatamente. Esse segmento de cliente geralmente fica múltiplas noites, então o custo dele geral é menor do que que só fica um dia. Sim. Sei lá, e talvez o custo da tripulação ficaria mais alto proporcionalmente ao corporativo, porque a tripulação geralmente fica um dia só, ou não, talvez a tripulação fique 4 dias por causa da escala, sei lá. E se fica alto, a gente vai lá em vendas e fala, será que a gente não consegue negociar com eles uma arrumação uma vez só por período? Exatamente. Ou sem arrumação? Porque isso, nossa, ia enxugar o nosso custo e a gente ia ganhar dinheiro. Será que a gente não consegue? Só que a gente não sabe, a gente não fica tem essa vendido. função, né? É tudo no custo ali da OH e a gente abaixa. É um custo padrão, entre aspas, meio que ninguém sabe exatamente pela discussão que a gente teve. Não é claro para nada, mas ele é padrão para tudo. E a gente analisa, não porque a gente quer, ou porque, nossa, os RMs analisam coisas diferentes. Porque os clientes são diferentes, os segmentos são diferentes, as demandas são diferentes, e nesses poucos exemplos que a gente comentou aqui, já daria esse super insight que o Cássio comentou. Você negocia um serviço diferente para um tipo de cliente que vai te economizar um custo. Nem precisa subir o preço de venda. Tá maravilhoso dessa forma. Eu fidelizo o cliente, eu tenho uma coisa legal, ele vê valor, ele não tem um custo maior, a gente fica com um custo menor. Às vezes você pode até baixar o valor da tarifa dele e ter uma receita maior. Então, se for corporativo, o cara fica 3 noites no seu hotel e vem pelo GDS. Aí se negocia, eu posso lá arrumar uma vez por estada, você já economiza 2 arrumações talvez, e você compra direto, te reduz os R$20 e no fim, no hotel sobra R$30 a mais de lucro, sei lá, exemplo. Sim, total. Isso pra mim é maximizar a receita. É uma adesão muito mais inteligente. Talvez o cliente fale, não quero, ok, vida que segue. Eu preciso do GDS, e aí tudo bem. Mas você conseguiu colocar um item a mais ali na negociação que dá força para ambos os lados. Você fala, olha, você pode pensar em outras opções, eu também tenho outras opções para te atender, e a gente vai negociando aqui. É um preço por esse canal, um preço por outro, podendo reduzir uma arrumação, um tipo de amenity é um outro tipo de custo. São argumentos. Acho que isso tudo é para enriquecer a nossa discussão e maximizar a receita. Exato. Então, beleza, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Então, fica a pergunta para vocês agora. Já tivemos uma discussão um pouquinho calorosa, isso é bom. Então, pergunto para vocês, custo do apartamento, custo de distribuição. Vocês têm uma maneira diferente de mensurar? Vocês têm uma maneira que seja fácil de mensurar? Isso faz parte da discussão de vocês na hora da reunião de revenue que vocês têm nos seus hotéis? Deixe nos comentários, compartilhe conosco. Quem sabe os seus comentários vão vir o tópico do próximo podcast, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima, Até pessoal. a próxima, pessoal. Valeu, tchau. Obrigado.